sabiam que a violência doméstica contra homens é considerada pelos especialistas como um problema oculto? Sim, muitos casos acontecem, mas uma parcela mínima deles é revelado à polícia. Talvez por uma certa vergonha ou medo de serem ridicularizados. Afinal, apesar de ser raro, essa é uma realidade vivida por muitos homens. Hoje eu vou contar algumas histórias aqui pra vocês que vocês vão ficar realmente de cara, sem acreditar que isso é possível. Será um ser humano fazer isso? Me chamo Amanda Machado, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva porque a gente tá preparando uma novidade, na verdade algumas novidades incríveis, cara, é realmente, sei lá, é uma nova era. Então já se inscreve aí e ativa o sino da notificação pra ficar por dentro de tudo, beleza? E se você também não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem acompanhar a gente lá mais de pertinho. Por lá também tem muita novidade, tá? Então já sigam lá. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Se escondendo no quarto, assim fez Luiz, um imigrante latino-americano, contou à reportagem da BBC Mundo como ele foi agredido por sua companheira. Segundo Luiz, os dois estavam discutindo na cozinha quando simplesmente ela pega ali na mesa do café um objeto e ameaça ele. E rapidamente ele perguntou pra ela o que tá acontecendo, se ela realmente queria usar aquele objeto. Depois de alguns minutos angustiantes, ele convenceu ela a largar o objeto e ele saiu correndo pra se esconder no quarto. O Luiz conta que começou o relacionamento com essa mulher quando a possibilidade de ele ser deportado pro país de origem dele estava muito grande. Então ele casou com ela para conseguir ficar legalmente no país. Ele foi morar com ela e simultaneamente, enquanto ele não estava trabalhando, ele estava em busca de um trabalho, ele fazia as tarefas domésticas de casa. E ele falou que algumas semanas depois que ele já foi morar com ela, as violências verbais começaram, dizendo que ele era preguiçoso, ladrão, que estava se aproveitando dela e gritava com ele para ele sair de dentro da casa dela. Só porque o Luiz não sabia onde ir, porque ele era imigrante, ele tava totalmente sem chão, sem trabalho, e ele tava há pouco tempo em Londres, então de fato, ele não tinha pra onde ir. Se ele saísse dali, ele ia ficar passando fome, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. E a companheira, além de atacar ele com palavras, batia as portas, jogava as coisas dele no chão, fazia o maior escândalo, incluindo até mesmo o computador dele. Ela inclusive ameaçava ele, dizendo que ia denunciar ele pro departamento de imigrantes. E cara, pensa só que situação difícil, né? Pra um país onde tu não conhece ninguém, não tem ninguém pra te recorrer. Chegou um momento que o Luiz chegou até a apanhar. E depois ele começou a simplesmente segurar ela pelos braços toda vez que ela tentava machucar ele. Mas ele fala que nunca reagiu de fato. Chegou um dia que o Luiz simplesmente terminou a relação com ela e se afastou. E anos depois ele se casou novamente com uma outra mulher, onde teve uma filha. Ele ainda conta que se nessa época soubesse o que era uma violência doméstica contra o homem, ele teria com certeza procurado ajuda, denunciado. E ele ainda fala que um homem nunca vai achar que precisa de ajuda, sabe? Esse não é um assunto tão debatido, então ele acaba achando que aquilo ali não é algo grave, que não é algo que precisa ser denunciado, sabe? Só porque de fato é, né, gente? Como existe a violência doméstica contra a mulher, acontece também contra o homem. Só pra vocês terem noção, na Alemanha, de 5 vítimas, uma é do sexo masculino, como Tammy, que foi maltratado pela sua esposa durante anos. A violência começou quando eles foram morar juntas e se tornava muito comum no dia a dia deles. Ele não se defendia e ele sempre tentava manter a calma. Ele conta em uma reportagem, inclusive, que tinha vezes que ele fingia estar desmaiado, que tinha perdido a vida para que ela não continuasse. E ao longo dos anos a coisa realmente era bem complicada. Chegava uma época que ele já nem sentia mais a dor física. Ele falou que chegou um tempo em que ele estava muito dependente da mulher, então ela achava que ele deveria fazer tudo o que ela pedisse. Em uma viagem que eles fizeram, eles alugaram um hotel e chegando lá, a esposa dele falou que não queria ficar naquela espelunca, que ele deveria ir lá falar com o dono e brigar com ele. E ele pediu por favor que não queria fazer isso e ela enfaticamente falou: "Tu vai". E ele continuou negando que não gostaria de fazer aquilo. Ela chamou o dono e o Tammy de dentro do carro conseguia ouvir os berros da mulher gritando com o cara do hotel. E voltando pro carro, ela xingou ele até não dar mais e deu um tapa no rosto. Inúmeras vezes ele aparecia machucado nos médicos, nos hospitais. E ela sempre determinava antes o que ele deveria falar pro médico, como: "Ah, tu caiu da escada", a clássica, né? Caiu da escada, se atrapalhou e acabou realmente se machucando. Enfim, sempre tinha uma desculpa pra dar pros médicos. E um certo dia, um médico perguntou pra ele
se era violência doméstica. E ele não aguentou o choro e realmente desabou. Só pra vocês terem noção do quanto a perseguição era gigante. O Tami conta que sempre que ele saía, ele tinha que dizer aonde ele iria e ela ficava no telefone com ele pra ver se o trajeto estava sendo feito dentro da minutagem correta. Se ele tinha que ir do trabalho ao mercado, era 12 minutos, ela ficava no telefone com ele. Se desse 13 minutos, ela já virava casaco. Só porque um certo dia ele pensou: hoje eu saí mais cedo do trabalho, eu vou desligar o meu celular, sei lá, eu vou só com a roupa do couro, mas eu nunca mais volto lá. Hoje a missão do Tami é ajudar outros homens que também sofrem com esse tipo de perseguição, né, de violência doméstica. Caso de enfermeiras que acabam abusando dos seus pacientes também chocam muito a gente, né? Afinal, elas são pagas e o trabalho delas é cuidar. E além de fazer o cuidado mínimo, é esperado delas também que elas dêem carinho, tenham atenção com cada paciente, né? Só porque não foi o que aconteceu em um caso no Distrito Federal. A Revista Brasil conta o caso de uma enfermeira que foi indiciada por abusar de um homem com esclerose lateral amiotrófica. A enfermeira foi presa e, pra família, ela confessou o que fez, só porque chegou na frente da polícia e ela negou. Os familiares conseguiram instalar câmeras de segurança e ali eles reuniram todas as provas e a vítima conseguiu de fato denunciar os abusos. O delegado explica que a enfermeira foi indiciada por abuso de vulnerável, que ela pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Mas também há caso de pena aumentada por crime continuado, já que ela praticou isso durante várias vezes. Ainda de acordo com o advogado, ele sempre fala para que os familiares prestem atenção no comportamento, né, dessa pessoa que está sendo cuidada. A gente precisa realmente prestar atenção nessas pessoas, prestar atenção nos sinais. Eu acho que, cara, a câmera de segurança é a coisa que mais protege a gente, né, que a gente consegue realmente visualizar se está acontecendo alguma coisa ou não. Essa outra notícia é de um adolescente de 16 anos que foi mantido em cárcere por uma mulher no sul de Goiás. A mulher de 33 anos não teve o seu nome divulgado e foi presa por suspeita de maltratar, de fato, o adolescente. Ela mantinha ele preso dentro de casa e ali ela fazia várias coisas com ele. E de acordo com a vítima, tudo aconteceu na casa dela durante um mês. Só que para a polícia, a mulher simplesmente negou os atos. A delegada Ive Rocha, que é responsável pelo caso, falou que a família já tinha denunciado tudo isso para a polícia civil. Quando um dia o adolescente conseguiu fugir da casa da mulher, correu para casa da mãe e contou tudo. Ele chegou inclusive a ser atendido em um hospital da região. Então deu para ver que, ele precisou até de atendimento médico, sabe? Depois disso tudo ficou bem, ele se recuperou. Só porque mesmo depois de tudo isso, o rapaz e os familiares começaram a receber ameaças. Eles falaram que tiveram que mudar de endereço 2 vezes porque a mulher simplesmente achava eles e ameaçava eles de alguma forma. Ainda segundo a delegada, a presa não confessou o que fez e apresentou inclusive justificativas bem estranhas para as acusações. Em uma entrevista para a TV Anhanguera, ele falou que ela machucava ele durante 24 horas por dia, fazendo com que ele ficasse escondido. Ela realmente trancava ele dentro de casa para nenhum familiar ver, né? Porque se visse, ia saber que alguma coisa estava errada. A mulher realmente não deixava ele sair para nenhum lugar. Ele era mantido trancado dentro de casa e ela fazendo o que ela quisesse com ele durante 24 horas por dia. E um certo dia, quando a mulher tava dormindo, ele conseguiu fugir bem devagarinho, abriu a porta, pulou o muro e saiu correndo para casa da mãe dele. E ele ainda conta que ficou com muito medo de o filho dessa mulher ir atrás dele para levar ele de volta, o que fez com que eles realmente ficassem mudando de endereço, sabe? E cara, todos esses casos são realmente chocantes, né? Porque na cultura que a gente vive é muito, muito comum acontecer isso com mulheres, só porque cada dia mais tá aparecendo também essas coisas acontecendo com homens. Sem contar também que é um tabu falar sobre isso, principalmente em um país onde as taxas de feminicídio são muito altas. Porque no fundo ainda tem muito machismo, né? E o homem que vai lá às vezes denunciar um maltrato feito pela mulher contra ele, acaba, sei lá, como eu falei, ficando com vergonha, não querendo, sabe, explanar isso. Justamente porque há um certo machismo enraizado na sociedade. Só que o mais importante de tudo isso é realmente não ficar quieto numa situação dessas. É de fato procurar ajuda e deixar um pouco esse machismo de lado, né? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, vou deixar outros vídeos relacionados aqui do lado, beleza? Que vocês também vão gostar muito. Se você não segue a gente nas redes sociais, já segue, se inscreve aqui no canal porque tá vindo muita novidade, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau!